E aí, galera, beleza? Esse é mais um podcast da Virada em parceria com o MESP, dando continuidade aqui ao nosso estudo sobre o serviço social, sobre a história e memória dos 80 anos do serviço social em Pernambuco. E discutindo nesse módulo os documentos da história do serviço social em Pernambuco, bases empíricas para a pesquisa. Hoje nós teremos, além da participação do professor Adilson, que é o coordenador do projeto, teremos também a participação de Angélica, que também é uma das coordenadoras do projeto, tem sua graduação em História e é mestra em Serviço Social. Adilson vai dar início, trazendo uma síntese do que foi passado no último módulo online, para a gente trazer um pouquinho dessa discussão e depois a gente conversa com a Angélica e no final faz um balanço como foi da última vez. Então, para dar início, professor Adilson, a palavra é sua. Ok, obrigado, Antônio. Também agradecendo a presença de Angélica no podcast dessa semana, né? Que é um tema que a gente propôs para o segundo módulo do curso online, sobre a história, os 80 anos de história e de memória do serviço social em Pernambuco. Além de historiadora, a Angélica também se formou em serviço social recentemente pela Universidade Federal de Pernambuco e, ao mesmo tempo, fez um mestrado. Né? Depois a gente vai conversar um pouco sobre essa experiência com a Angélica. Inicialmente, eu gostaria de rememorar e retomar algumas informações mais gerais sobre o tema do, do, do podcast dessa semana, né? A gente discutiu um pouco na aula. Então, como a gente tratou do tema dos documentos da história do serviço social em Pernambuco, com o subtítulo Bases Empíricas para a Pesquisa, a gente se colocou como objetivo apresentar um pouco o acervo que constitui a memória do serviço social no Estado. Né? Um acervo que a gente avalia desde o início do contato com esse acervo, que ele está em permanente aprimoramento, em permanente expansão, ao mesmo tempo em que a gente está conhecendo progressivamente esse acervo, a gente também está encontrando mais documentos dessa memória para agregar esse acervo. Então, o que a gente vai discutir aqui dá conta do acúmulo que a gente teve até o momento com essa documentação e certamente no futuro outras bases desse acervo elas vão poder ser identificadas e agregadas ao que a gente vai falar hoje. Então a gente tem esse objetivo, né, de discussão, apresentar um pouco esse acervo, chamando a atenção para o fato de que ele foi na história que a gente encontrou sobre a trajetória desse acervo, ele foi originalmente, até onde a gente tem conhecimento, né, objeto de um projeto anterior que ocorreu entre 2004 e 2006, segundo um relatório que a gente encontrou, que foi um projeto sobre a memória da Escola de Serviço Social de Pernambuco, coordenada pelo professor Denis Antônio de Mendonça Bernardes, né? O professor Denis Bernardes, ex-professor do curso de Serviço Social da UFPE. E nesse projeto de extensão, ele desenvolveu um aprimoramento, uma catalogação, uma digitalização de uma parte que a gente vai ver aqui e você muitos elementos para a gente partir já de um ponto bastante avançado, né, no acesso a esse acervo. Então a gente vai fazer esse registro e informa que daqui a pouco também a gente vai comentar mais essa experiência do Denis Bernard, do projeto Denis Bernard. Ao mesmo tempo, a gente precisa mencionar o fato de que esse acervo, já há alguns anos, na verdade, algumas décadas, ele tem sido objeto já de sistematização teórica e de pesquisa sobre a história do serviço social.
não só em Pernambuco, mas também no Nordeste. Então, eu queria mencionar, fazer referência e o registro dos trabalhos que a gente considera como os trabalhos mais importantes, assim, que contribuíram de forma mais central para o conhecimento sobre a história do serviço social no Pernambuco, no Nordeste e, consequentemente, no Brasil também, que trabalhou com esse acervo que a gente vai já apresentar, né? Mas a gente queria fazer referência a alguns trabalhos que já são acessíveis pelas bases da UFPE, de dissertações e teses, e também na nossa biblioteca do MESP, na nossa biblioteca, né, no site do MESP, que a gente colocou à disposição. Esses estudos são, principalmente, a gente tem uma das primeiras referências que a gente encontra, que trabalhou esse acervo e que fez um estudo, foi a dissertação de mestrado da Vilma Dourado de Matos Gomes, que chama Escola de Serviço Social de Pernambuco, 1940-1945, quer dizer, os 5 primeiros anos de existência da escola, políticas de ação e ações políticas. Então, foi uma dissertação de 1987, onde ela já apresenta assim, uma análise da questão social em Pernambuco, nesse período dos anos 40, e um estudo sobre as primeiras experiências das alunas da escola, né? Então, principalmente da primeira monografia, que foi sobre os círculos operários católicos. Mais alguns anos à frente, a gente encontra, poucos anos à frente, a gente encontra também uma tese de doutorado da professora Ana Vieira, atualmente professora do curso de Serviço Social, também da UFPE, que fez uma tese de doutorado chamada Ensino do Serviço Social no Nordeste, entre a Igreja e o Estado. Uma tese de 1992, que foi feito na época num programa de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mas tratou do Nordeste e usou assim, de forma muito vasta essa documentação que a gente vai fazer referência. No intervalo de praticamente 2 décadas depois, a gente vai encontrar uma nova tese de doutorado, essa feita na pós-graduação do Serviço Social da UFPE, da professora, da ex-professora também do curso de Serviço Social, Helena Maria Barros Padilha, professora Helena Padilha, né, que o título da tese é História da Escola de Serviço Social de Pernambuco. Uma análise do projeto ideopolítico em articulação com a realidade pernambucana e brasileira, dos anos 30 a 70 do século XX. É uma tese de 2008. E, além disso, a gente encontra pequenas coletâneas, né, que foram feitas coletâneas comemorativas de tiragem muito reduzida, assim, mais interna, da Universidade Federal de Pernambuco, tem uma coletânea de 1980 sobre a trajetória do ensino em serviço social em Pernambuco, né, em comemoração aos 50 anos do ensino em serviço social em Pernambuco. A gente tem um caderno, uma publicação que era do mestrado em serviço social, que chamava Cadernos de Serviço Social. Tem um caderno número 3, de 1985, que também faz uma rememoração de alguns elementos históricos. E também a gente observa que se utilizam do acervo. E mais recentemente a gente tem, como resultado também de pesquisa histórica, a dissertação e a monografia saíram praticamente em paralelo, da Angélica, né, que está aqui com a gente e vai comentar um pouco essa experiência dela. Ela fez uma monografia no curso de Serviço Social, que chama As Pioneiras do Serviço Social de Pernambuco, e a marca do gênero na formação profissional entre 1940 e 1946. E fez uma dissertação de mestrado que chama A Centralidade da Família na Formação em Serviço Social nos anos 40 em Pernambuco, ambas de 2019. Depois disso, o que a gente encontra é o que a gente mesmo, dentro dos estudos exploratórios do MESP,
protagonizou e publicou através de um livro recente da gente, que foi publicado em 2020, no início do ano, que é a Memória História do Serviço Social em Pernambuco. Não, esse é o inventário do acervo, desculpe, né? Que é o inventário que a gente fez para catalogar o acervo, Memória do Serviço Social em Pernambuco, inventário do acervo. Essa é uma publicação que a gente fez em 2019, e mais recentemente a gente fez um livro sobre a história do serviço social em Pernambuco, chama Serviço Social em Pernambuco, Primeiras Décadas da Formação e Atuação Profissional. Foi lançado no início desse ano, 2020. Pronto. Essa, basicamente, é a principal produção que a gente encontra sobre esse acervo e que já explorou ele e nos dá conhecimentos para entender a história do serviço social no Estado e no Nordeste. Além disso, né, falando em termos desse acervo, o que a gente tem quando a gente encara essa documentação inteira, que a gente entrou em contato, a gente começa a observar que dentro dela existem algumas divisões. Basicamente, o material do acervo que a gente tem acesso do Serviço Social em Pernambuco hoje está dividido, a gente poderia dizer assim, dividido em 3 principais dimensões. A gente tem o acervo dos documentos da antiga Escola de Serviço Social de Pernambuco, que foi o terceiro estado a criar uma escola de serviço social no Brasil, portanto é uma das escolas pioneiras, depois de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então a gente tem um acervo dessa instituição, que existiu de 1940 a 1971. Depois desse ano ela foi foi incorporada à Universidade Federal de Pernambuco, e ela deixou um conjunto de documentação muito rico, e daqui a pouco a gente vai comentar quais são esses documentos, mas são os documentos que fazem parte da vida institucional da entidade, né, da entidade de formação durante 30 anos da sua existência. A gente tem essa documentação, a gente tem a documentação que também a escola deixou, mas que é de produção das suas alunas, que são os trabalhos de conclusão de curso de todas as alunas e alunos que se formaram dentro da Escola de Serviço Social de Pernambuco durante as suas 3 décadas de existência e que atualmente estão... todos esses TCCs foram digitalizados pelo MESP, pelo nosso projeto de extensão, estão disponíveis para consulta no nosso site, e eles estão fisicamente arquivados, guardados no Memorial Denis Bernardes, né, que é um memorial da memória institucional da UFPE e de outros acervos, que fica na Biblioteca Central da UFPE, no primeiro andar. Então temos, por um lado, né, os documentos da antiga escola e os trabalhos de conclusão de curso das alunas dessa antiga escola. A gente pode dizer também que os trabalhos de conclusão de curso dos alunos, das alunas dentro da UFPE, já a partir de 71, também constituem um acervo da história do serviço social em Pernambuco. Além desses 2 núcleos, dessas 2 dimensões dessa documentação, né, a gente considera também que é um acervo nosso de acesso a informações, as matérias jornalísticas que são publicadas desde quando a escola, mesmo antes da escola começar a existir, já aparecem matérias jornalísticas divulgadas no estado de Pernambuco sobre a necessidade do serviço social, e aí vão se desenvolvendo muitas matérias, muitos artigos de jornal impresso, né, a partir da década de 30 em diante. E a gente considera que isso também é um acervo importante, que a gente está catalogando permanentemente, porque são muitos documentos, e que eles expressam acontecimentos pequenos, às vezes acontecimentos muito de pouca expressão, assim, mas tem acontecimentos também muito importantes e significativos que essas matérias jornalísticas elas informam, e também às vezes elas registram um discurso ideológico, né,
do Estado, dos agentes que estavam vinculados à escola, das professoras, da direção, durante esses anos de existência do serviço social em Pernambuco. Esse é também um núcleo desse acervo. A outra dimensão que a gente considera é o acervo que diz respeito ao registro dos depoimentos dos personagens, das protagonistas da trajetória do serviço social em Pernambuco, que a gente encontra recolhidos já e registrados de diversas formas. Muitos desses depoimentos, né, recolhidos através de entrevistas que são coletadas, por exemplo, nesses estudos que foram feitos, que eu mencionei anteriormente. A gente vai encontrar registros de entrevistas desenvolvidos, por exemplo, na tese de Helena Padilha, que eu mencionei a referência, e através de entrevistas feitas por outras entidades. O Cefes tem um livro de entrevistas que entrevistam assistentes sociais que foram formados na escola, sobre a memória da ditadura. A gente tem entrevistas da FGV dessas pessoas, a gente tem entrevistas também feitas por outras instituições em que essas pessoas, os protagonistas assim, do serviço social, atuaram. A gente tem também esses registros dessas protagonistas através de palestras, de livros, dissertações e teses, como eu falei. Então temos mais ou menos esses quatro. Hoje a gente avalia assim, que temos essa diversidade de documentação dentro desse acervo, né? Esses quatro núcleos aí, quatro dimensões principais. Eu queria só comentar algumas coisas dessas dimensões, né, nos próximos minutos que a gente tem, para depois a gente abrir uma nova discussão, um novo tema aqui da nossa conversa. Em termos, para falar um pouco de cada acervo, né, em termos dos trabalhos de conclusão de curso, que a gente verifica que são os documentos mais sistematizados e mais ricos, assim, mais detalhados, sobre as experiências do serviço social, né? A gente identificou uma acervo assim que chega até agora a uns 192 documentos, alguns de TCCs, né, trabalhos de conclusão de curso, dos 30 anos de existência da antiga escola, dos quais por volta de uns 172 foram já digitalizados por nós. Existem alguns documentos que não foram localizados, estão extraviados, e a gente ainda está buscando o motivo ou onde eles possam estar dentro da universidade, né, para a gente poder fazer a digitalização. Para a gente, os TCCs, esses trabalhos de conclusão de curso, eles representam os registros mais fecundos, assim, mais ricos dos espaços ocupacionais, das respectivas respostas profissionais nesses espaços ocupacionais durante as 3 primeiras décadas de existência do serviço social em Pernambuco, para falar em termos assim dos TCCs da antiga escola de serviço social. Além disso, eles refletem claramente, né, as bases teórico-ideais, as bases valorativas, né, que informavam essas estratégias de intervenção e os discursos de legitimação, discursos ideológicos de legitimação profissional do serviço social face aos espaços ocupacionais que estavam sendo desbravados ainda, né, no início, nas primeiras décadas. Os TCCs, eles evidenciam para a gente, a partir do contato que a gente já teve assim, muito próximo com esses TCCs, eles evidenciam as transformações que são operadas em muitos desses complexos do serviço social em Pernambuco, do discurso ideológico, das bases teóricas, valorativas, das respostas profissionais, né, marcadamente na passagem dos anos 50 para 60, principalmente porque nesses anos começam a se afirmar a regulamentação da profissão, né? A gente tem a lei de regulamentação da profissão e do currículo mínimo, né? Nos anos 50 para os anos 60, e também a racionalização do ensino que se expressa aí nesse momento, e aí esses TCCs refletem esses processos de mudança. E nesses anos também
muito mais fortemente nos anos 60 em diante, a gente vê claramente, através dos TCCs, um adensamento dos espaços ocupacionais e uma diferenciação técnico-profissional em face desses espaços ocupacionais, se tornam cada vez mais diversos em termos de demandas, requisições e respostas profissionais. Nessa passagem dos anos 50 para os anos 60, a gente vê que, além de uma multiplicação das instituições empregadoras de assistentes sociais, se verifica uma diversificação dos procedimentos e métodos que o serviço social mobilizava naquele momento, né? E uma maior presença a partir de, principalmente, né, meados dos anos 50, mais fortemente nos anos 60, uma presença muito forte do apelo ao ideário desenvolvimentista, seja de caráter modernizador, que se apresenta com um desenvolvimentismo mais colado, né, a uma apologia direta do capitalismo, quanto aquele desenvolvimentismo, aquela ideologia desenvolvimentista que estava vinculada a referenciais humanistas cristãos ou de um nacional reformismo, principalmente aqueles que estavam mais colados com as estratégias de participação popular, de educação popular, desculpe, que o serviço social se integrou em Pernambuco muito explicitamente. Depois a gente pode comentar, se for necessário, como isso ocorreu. Então, esse acervo, ele também constitui uma fonte rica de informações, além de tudo, né, das transformações econômicas, sociais, políticas do Estado de Pernambuco. Ele fornece amplas evidências assim, sobre a trajetória de algumas instituições sociais do Estado, e principalmente as vinculadas, né, com a política social nascente ali, que estava germinando. Também nos dá muitos elementos para pensar as expressões típicas da questão social nessa particularidade e o cotidiano das lutas das classes exploradas e oprimidas nesse contexto de aprofundamento do capitalismo. Incrivelmente, assim, mesmo que elas, TCCs, não tenham essa uma fundamentação teórico-crítica que dê conta da historicidade a partir da luta de classes, eles são documentos históricos desses conflitos, que se expressam assim em como as demandas institucionais, dos espaços ocupacionais e também dos segmentos demandantes se colocavam para as assistentes sociais, elas tentavam responder, e também para as formandas, né, que na época, principalmente anterior à regulamentação da profissão, as alunas das escolas, mesmo antes de conseguir o diploma, elas já se integravam nos espaços formalmente de intervenção. Ocorria isso no início. Bom, eu tenho esses comentários para fazer em relação aos TCCs. Aos documentos da antiga escola de serviço social, né? O que a gente pode fazer referência em relação a eles? Eles são documentos que constituem aquele espólio que eu mencionei dos documentos da antiga Escola de Serviço Social de Pernambuco. Os originais desses documentos que eu faço referência, eles estão também depositados no Memorial Denis Bernardes, junto com as monografias, em 26 caixas lá no Memorial Denis Bernardes, que a gente conseguiu a digitalização e que foi feita já nesse projeto anterior do professor Denis Bernardes, e hoje a gente trabalha com esse acervo digitalizado, né? No inventário, a parte digitalizada desse acervo, ela foi disponibilizada também através do MESP no seu site, na internet, através de uma classificação nova. A gente encontrou a digitalização e precisou fazer uma catalogação e uma organização para disponibilizar ao público.
O que é que esse acervo tem? Não é? Para a gente, eles apresentam registros de diversas naturezas. São muitos documentos, documentos muito diversos também. São estatutos que regiam o funcionamento da escola, né, desde o início, que foram se alterando à medida em que a legislação da educação e a política educacional também foi exigindo. São estatutos, regimentos, relatórios produzidos pela escola, desde relatórios anuais de gestão até relatórios mais específicos de ações mais detidas dentro das frentes que a escola desenvolvia. Tem listas, atas, ofícios, recibos, minutas de convênios, recortes de jornais, né, que todos esses materializam evidências da trajetória do ensino em serviço social em Pernambuco. Existem também, a gente observou isso, né, que tem um conjunto de documentação desse acervo que ele não foi alcançada a digitalização dele no antigo projeto do professor Denis Bernardes, mas a gente conseguiu fazer um levantamento dele e ele encontra-se acessível a documentação física lá no memorial, para qualquer pessoa solicitar o acesso e a consulta. Pronto, então a gente tem também essas informações mais gerais sobre a documentação da antiga escola. Alguns documentos desses são muito singelos, assim, muito pontuais, como de pequenos recibos de salário dos professores ou de pagamento de algum objeto que a escola consumiu, mas tem também documentos como um relatório de uma comissão verificadora federal que foi feito para a escola receber a regulamentação do governo federal de escola de ensino superior. Todas elas fizeram isso na década de 50. É um documento de mais de 1.000 páginas, por exemplo. Nesse caso, é um relatório da comissão verificadora, se eu não me engano, de 1955, em que tem um relatório muito minucioso da estrutura inteira da escola, da estrutura física que existia até os livros que tinha na biblioteca, passando pelo funcionamento, pelos diversos currículos, com fotografias, etc. Então, é um acervo muito rico mesmo, né? Pronto. E em termos dos demais documentos da memória da escola, o que que a gente identifica? Da memória da escola, não somente, né? Da memória da escola, da formação e da profissão no estado de Pernambuco. Como eu mencionei, essas matérias jornalísticas sobre esses acontecimentos e discursos ideológicos relacionados ao serviço social, ou às instituições que o serviço social está vinculado. Nesse momento, a gente está avançando na coleta dessas matérias de jornal. Inicialmente, a gente partiu de um rastreamento que o projeto do Denis fez em torno do jornal Folha da Manhã, que foi um jornal existente durante o Estado Novo, né, em que apareciam notícias, principalmente artigos do Estado Novo em Pernambuco, que era o Agamenon Magalhães, em que ele falava assim, de assuntos relacionados à questão social e ao serviço social. Hoje a gente já trabalha buscando matérias sobre o serviço social em outras bases de jornais. Nesse momento a gente está avançando sobre as matérias localizadas no Jornal Diário de Pernambuco nas décadas de 30, 40, 50 e 60. E a gente está enriquecendo esse acervo. Em termos dos depoimentos de protagonistas da trajetória do serviço social em Pernambuco, como eu falei, muitos depoimentos estão registrados nessas pesquisas que eu fiz referência no início. Outros, a gente pode encontrar alguns muito importantes, assim, muito densos,
no Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, que é o CPDOC da FGV, que ele reúne bases de acervo de diversos órgãos e tem lá entrevistas feitas e transcritas do material primário dessas entrevistas, às vezes transcritas, às vezes gravadas em audiovisual, e que a gente pode ter acesso para fazer estudo e pesquisa. Outras fontes são aquelas que a gente, mesmo dentro do MESP, está começando a recolher diretamente, né, de forma primária. Por exemplo, no ano passado a gente fez duas edições de encontros do curso que a gente ofereceu ano passado, em que a gente fez duas sessões de memória e trouxe pessoas que resgataram um pouco a memória do serviço social em Pernambuco, a partir das suas trajetórias pessoais, né, singulares, e a gente conseguiu gravar e registrar. E hoje esses depoimentos também se encontram no site do MESP, numa aba destinada a vídeos. Então, para esse primeiro panorama, é isso que a gente tem de detalhamento sobre esse acervo, e como eu falei, ele está em constante aprimoramento, né? A gente está desenvolvendo cada vez mais, crescendo o acervo, e cada vez mais a gente está conseguindo mediações assim, principalmente via internet, para divulgar e para tornar acessível a um público mais amplo, né, um acervo que antes só podia ser consultado de forma presencial, dentro das bibliotecas, das bibliotecas da UFPE. Basicamente é isso, a gente pode ir conversando sobre outros temas né, daqui para frente. Valeu, Adilson. É realmente muito rico falar sobre essa parte da documentação histórica e do acervo histórico do serviço social e de toda a sua trajetória histórica, que vai sendo lida a partir desses acervos. E para darmos continuidade e aprofundar essa experiência sobre os acervos do serviço social aqui em Pernambuco, vamos falar agora com a Angélica. Ela que é assistente social, é mestre em serviço social, também tem sua graduação em História e que já tem uma certa experiência com essa análise do acervo do serviço social aqui em Pernambuco, visto que tanto seu TCC, Serviço Social, que trata sobre as pioneiras de serviço social em Pernambuco durante a década de 40, tanto quanto a sua dissertação, trazem essa particularidade do acervo histórico, né? Então, traz para a gente um pouco, Angélica, a tua experiência com esse acervo da Escola de Serviço Social. Fala um pouco dessa experiência com a análise desses acervos. Olá. Bem, para começar, eu queria falar um pouco sobre a minha experiência inicial com relação ao acervo, esse acervo tão dinâmico e concreto que o professor ele acabou de abordar. Minha primeira experiência com o acervo, o primeiro contato foi com meu PIBIC. Eu realizei 2 PIBICs dentro da universidade, no curso de Serviço Social, juntamente com a professora Vivi. Finalizei esse projeto devido à entrada no mestrado, e foi a partir desses projetos de iniciação científica, tentando perceber essa reconstrução histórica do serviço social em Pernambuco, o entendimento de quantidades de alunos masculinos, enfim, toda essa dinâmica que a gente conseguiu ter acesso às documentações. Para quem conhece o CCSA, o acervo ele se encontrava num corredor, em um corredor da sala, que eu acho que era o corredor D, que era um corredor bem próximo do nosso corredor de serviço social, que antes da reforma, e era bem assim, era realmente organizado para se fazer o contato com a documentação, mas era uma documentação que não estava organizada, não tinha toda uma catalogação,
A princípio, começou a ter devido ao projeto do professor Denis, onde teve um projeto de extensão também feita pela professora Helena Chaves e a Vivian, para dar continuidade a essa catalogação desses documentos. Então, foi a partir daí que a gente começou a ter esse contato com esse acervo. Antes de eu entrar no curso do serviço social, antes da graduação, eu me formei em licenciatura plena em História pela Rural e acho que foi o que me inquietou muito em conhecer essas particularidades e dimensões do processo formativo do serviço social em Pernambuco, que, a princípio, era bem pouco discutido em sala de aula. Isso é uma das minhas justificativas, tanto da monografia como da dissertação. Então, foi a partir daí que fez essa união em relação a esses documentos, a experienciá-lo e ter contato com eles, né? Na minha dissertação, a princípio, na minha monografia, do título As Pioneiras do Serviço Social em Pernambuco e a Marca do Gênero na Formação Profissional, eu trabalhei bastante já os trabalhos secundários, já produzidos, como a tese da Helena Padilha, da professora Ana Vieira, e alguns documentos do acervo, como algumas entrevistas do CPDOC também, que o professor já pontuou. E na dissertação, eu consegui fazer uma união assim, de alguns estudos documentais, né, sustentados em dados primários, que foi o acervo da escola, que nesse momento está disponível no Memorial Denis Bernardes, na Biblioteca Central, e eu, a princípio, trabalhei os estatutos dos regimentos da escola. Depois, trabalhei os relatórios anuais, de 46 a 59, focando esse meu recorte, né, que foi de uma década. O relatório da Comissão Verificadora, que é muito rico em informações. E, principalmente, também, como sempre faço um recorte de gênero, trabalhei os históricos escolares das estudantes, das turmas da década de 40, e a lista da relação dessas alunas matriculadas na ESP. E alguns documentos aleatórios que tem da documentação no acervo, que estão até documentados como documentos aleatórios, com informações sobre esse funcionamento da escola. E são documentos que estão dispostos em 23 caixas enumeradas. A princípio, não estavam catalogadas, e foi o que foi que dificultou para mim o acesso e a pesquisa. Depois, com o contato com o professor Adilson, que a gente teve esses primeiros contatos, creio que foi no ano de 2017, quando eu já estava no mestrado, onde ele estava bem interessado na discussão dos TCCs, dos trabalhos de conclusão de curso, onde eu já vinha trabalhando, já vinha fazendo uma digitalização primária, com o meu celular mesmo, de forma aleatória. A gente começou a pensar sobre esse projeto e foi muito rico a perspectiva do professor. E eu tive contato com esse acervo de forma não catalogada, de forma, posso dizer assim, um pouco bagunçada, no sentido de que eu não sabia o que é que eu ia encontrar nessas caixas. Eu abri uma caixa e não tinha noção do que eu ia encontrar as informações daqueles documentos, quais eram aqueles documentos. Então, o projeto e o inventário, o livro do inventário, traz esse suporte para os próximos pesquisadores nas próximas pesquisas. Então, também trabalhei com os trabalhos de conclusão de curso, que a princípio estavam na Biblioteca Central, na Biblioteca do CCSA, que era uma prateleira fechada, né, chamada de demanda reduzida. Eu sempre tive muita vontade de trabalhar monografias. Então, foi um dos meus documentos que eu coloquei no meu projeto de mestrado, quando tentei a seleção. Para ter esse entendimento, né, da perspectiva das estudantes na década de 40. Então, eu trabalhei com as monografias das profissionais das turmas da década de 40 e que traziam em seus títulos palavras-chave relacionadas com família, mulher, infância, enfim, uma forma de fazer um recorte, por ser um acervo muito grande de TCCs. E o uso do jornal também foi bem
muito bem importante para a minha pesquisa, tanto para a monografia como para a dissertação. Eu usei Jornal do Comércio, Folha da Manhã, Diário da Manhã, Diário de Pernambuco, que pode ser encontrado na Fundagem e também virtualmente pela Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, a Hemeroteca, como também no acervo da escola, da Escola de Pernambuco. Então, o uso do jornal foi usado como instrumento para possibilitar a complementação, tanto dos estudos sobre a formação sociohistórica e política do Estado, nesse recorte que eu fiz, quanto para entender a emergência do serviço social em Pernambuco, por se tratar de um meio de comunicação da época. Valeu, Angélica. Essa síntese foi muito boa, assim, sobre a experiência com o acervo da Escola de Serviço Social. É realmente uma boa experiência, um bom ponto de partida para que a gente reflita sobre o assunto, né? E se interesse por pesquisar mais e conhecer mais o nosso acervo histórico, o acervo histórico da profissão e conhecer as particularidades, né, desse nosso acervo. E agora, Adilson traz para a gente um exemplo, um exemplar, né, desses documentos, desses acervos que a gente está falando aqui até agora, que é uma matéria de Jornal da Época, do Diário de Pernambuco, falando sobre o serviço social, que compõe também esse nosso acervo da história do serviço social aqui em Pernambuco, para a gente comentar um pouco e refletir um pouco sobre isso. Isso, assim, a gente tinha pensado inicialmente em fazer a leitura de alguns documentos e depois desistiu, mas aí a gente já vê alguns documentos bem assim, fazer uma leitura breve e comentar, então a gente vai tentar fazer isso, né? Mas antes de fazer, eu só queria também comentar, porque o que a Angélica falou da experiência dela, né, teve um determinado momento em que a gente, na busca de se aproximar desse acervo, entender como é que ele funcionava, o que é que existia, antes mesmo de existir o nosso projeto de extensão como MESP, a gente começou a fazer buscas, principalmente porque a gente estava sentindo a necessidade dessa documentação para a formação em serviço social, para a formação em fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do serviço social, que eu ministro uma disciplina de fundamentos no curso de serviço social da UFPE, então eu senti a necessidade de comecei a buscar. Em determinado momento a gente se encontrou, porque a Angélica também estava em busca dessa documentação para os seus trabalhos de pesquisa. E foi muito interessante as descobertas que a gente foi fazendo, né? Porque a gente, primeiro, a Angélica tinha comentado toda essa trajetória que ela teve inicialmente com o contato com esses documentos, e a gente saiu recolhendo pistas assim de onde eles estariam, como eles estariam, o que existe, quais foram os resultados do último projeto que ocorreu, que foi esse projeto do Denis Bernardes e tal, e a gente acabou se encontrando e trabalhando junto nessas buscas, né? Então foi muito interessante, porque a gente foi descobrindo o potencial do acervo durante essa busca e ao mesmo tempo foi encontrando acervo que a gente inicialmente pensava que nem existia, né? Então, nesse caso, por exemplo, do acervo da antiga escola de serviço social, que a Angélica comenta que ela teve um contato num projeto de PIBIC, né? E que fez parte também dessa construção posterior ao projeto do Denis Bernardes. No processo, a gente buscou professores que trabalharam no projeto do Denis ou que pegaram o projeto no final para poder consolidar algumas informações, né? Porque o que ocorreu em relação a essa experiência anterior foi que num processo de fechamento, de conclusão, de elaboração dos produtos do projeto do Denis, o Denis faleceu. Então ocorreu uma expansão e muitas das metas que ele tinha previsto não se concretizaram. Principalmente alguns produtos finais, ele ia lançar um
2 livros pela editora da UFPE. A gente descobriu isso depois, né? Ele estava fazendo entrevistas, muitas entrevistas. A gente encontrou depois apenas fragmentos dessas entrevistas. Eles estavam fazendo um trabalho no arquivo público para coletar diretamente notícias de jornal, e a gente encontrou alguns fragmentos dessas notícias. A gente encontrou um pouco mas várias surpresas da gente, e isso demonstra assim, é muito frágil a continuidade, né, dos trabalhos de memória e tudo, e de documentação, é que ele faleceu e tudo, e aí o projeto houve uma interrupção e foi finalizado como estava. Então, alguns produtos não saíram como tinham sido previstos. Mas no processo a gente descobriu que alguns produtos tinham ocorrido, mas que o pessoal ainda não tinha tido acesso. Por exemplo, uma das principais ações que ele fez, colaborou e coordenou, foi a ação de higienização, catalogação, organização desses documentos da escola, e fez uma digitalização muito criteriosa desses documentos, com um financiamento assim, muito alto comparado com o que a gente recebe hoje de extensão, de projetos de extensão, né? E a gente descobriu que essa digitalização ela estava guardada no repositório do laboratório que tinha feito a digitalização, e até então ninguém tinha ido lá para buscar, depois de, sei lá, quase 10 anos. Então a gente descobriu que tinha sido feita uma digitalização, mas não tinha o produto dessa digitalização. A gente foi no laboratório, assim, foi uma busca meio arqueológica mesmo. Fomos lá, bater na porta e dizer: a gente sabe que vocês fizeram, que está aqui no relatório, então a gente queria saber se vocês guardaram, se existe mesmo e tudo, e foi gasto uma verba. E no final a gente encontrou essa situação, foi uma contagem que eu acho que ninguém teve antes, só os trabalhadores do laboratório que tiveram, então a gente ficou muito surpreso, porque é um alto nível de digitalização. Aí a gente informou para o memorial, que nem sabia que existia digitalização. O memorial deu assim, né? Era uma digitalização que tornou a digitalização do memorial e tudo. Então foi isso, assim. E das monografias, que a Angélica faz referência, que eu tive na sua monografia e na sua dissertação, né? Essas antigas monografias, elas estavam lá, elas não foram objeto do trabalho do Denis, não foram. O que ele fez, a equipe dele fez na época, foi apenas mapear, colocar os títulos das monografias, as autoras, fazer comentários sobre quais seriam os espaços de trabalho, as instituições onde essas monografias foram realizadas, as experiências foram realizadas. Deu uma classificação inicial. Mas elas não foram tocadas, né? Assim, o material ficou lá guardadinho na biblioteca do CCSA. E aí a gente viu que a gente poderia digitalizar para poder facilitar o acesso. E a gente fez, né? O ano de 2019 foi um ano em que a gente se debruçou sobre essas monografias e fez uma digitalização, mesmo nas nossas condições limitadas, a gente conseguiu digitalizar, né? Um trabalho assim, muito cuidadoso da equipe, e com auxílio do Memorial Denis Bernardes, a gente digitalizou 50 monografias, que todo esse material que eu menciono, ele está materialmente, fisicamente, hospedado no Memorial Denis Bernardes, na Biblioteca Central da UFPE, e qualquer pessoa pode solicitar acesso, que é um serviço, é uma instituição pública, né? A pessoa pode ir lá pedir acesso, eles vão fornecer acesso, e o contato com a documentação é um contato mais cuidadoso, assim, você tem que botar máscara, você tem que botar luva para manipular os documentos, porque eles já são documentos históricos, né? Documentos raros, mas de qualquer forma, qualquer pessoa pode ir lá e pedir para conhecer e estudar esses documentos. Eles não saem de lá, eles são cativos de lá, né, do memorial.
mas a gente tem as digitalizações. As digitalizações, o MESP tem um repositório com esses arquivos e a gente dá acesso para as pessoas que querem conhecer a digitalização, estão fora de Recife, ou estão em Recife, mas preferem acessar o documento digitalizado, que é o que a gente indica, né, para não manipular mais o documento fisicamente. A gente dá acesso através de um serviço que a gente tem no nosso site. E você pode preencher um formulário, solicitar o documento digitalizado e a gente vai disponibilizar para você, né, quem tiver interesse. E quem quer conhecer todo o acervo, inclusive identificando aquele que está digitalizado, os documentos que estão digitalizados que podem ser solicitados, a gente fez aquele, como eu mencionei, uma publicação em e-book, que é o inventário do acervo. Aí você conhece lá todo o acervo, a identificação dos documentos e a partir dali você pode poder localizar aquele que você tem interesse, aquele documento que você tem interesse e nos solicitar através de formulário. Então é isso. Em relação ao que a Angélica comentou e a nossa experiência também, né, com esse processo de descoberta, né, e tentativa de preservação, de divulgação e preservação, né, da documentação. Então, Antônio comentou também que a gente tinha selecionado aqui uma matéria de jornal para fazer uma leitura, né? Então, a gente achou muito interessante, foi uma coisa que a gente acabou de descobrir, localizar, porque era uma matéria que faz parte da nossa nova coleta de jornais, de matérias jornalísticas, e aí a gente coletou essa semana passada uma matéria da década de 50 do jornal Diário de Pernambuco, né? Eu vou fazer uma menção a essa matéria e a gente pode comentar, inclusive a Angélica também pode comentar, porque ela estudou exatamente qual era a imagem assim, do serviço social nessa época, suas ideologias, assim, a sua marca de gênero, né? Então, a gente selecionou uma matéria, e essa é original. A gente não tinha ainda nem descoberto até ontem, eu não tinha acesso a ela, e a gente nem conversou, nem divulgou para ninguém ainda, né? Mas é uma matéria do Diário de Pernambuco, do dia 7 de maio de 1950. 7 de maio de 1950. Que foi um domingo. Uma matéria de domingo, né? Que saiu no Diário de Pernambuco. Com o título, foi na terceira página do Diário de Pernambuco, de 7 de maio de 1950, e o título era O que é e como funciona a escola de serviço social. Esse é o título da matéria. Qual é o acontecimento assim que essa matéria se refere, né? Em 1950 estava fazendo 10 anos da fundação da Escola de Serviço Social de Pernambuco, que foi fundada em 1940 e recebeu um reconhecimento do Estado, do governo de Pernambuco, em 1941, né? O primeiro estatuto é em 1941. A Angélica pode até me ajudar assim, em relação a isso, mas a referência da data de fundação é 1940, inclusive também maio, não é isso, Angélica? Maio de 1940, se eu não estou enganado com as datas. De qualquer forma, queres falar, Angélica? Me confirma isso aí. Isso, é de 6 de maio de 1940, o funcionamento. Então, essa matéria é quase no dia do aniversário, né? Que a matéria é do dia 7 de maio. 7 de maio de 1950. Então, é uma matéria celebrativa. Provavelmente a primeira celebração de aniversário importante, né, da escola. Da escola completa 10 anos. Então, vou falar da matéria para não ficar comentando a data histórica só, né? Então, a matéria é o que é e como funciona a escola de serviço social. Aparentemente, assim, pela nossa leitura, a gente vai observar que é uma matéria que foi feita por um repórter.
não necessariamente, a gente encontra vários tipos de matéria de jornal durante esse período, matérias que o próprio criador da escola, que é o juiz de direito Rodolfo Aureliano, na época, ele mesmo escrevia as matérias para os jornais, falando sobre o serviço social, sobre a escola, sobre a necessidade de uma atuação em torno da chamada questão do menor na época, etc., e os trabalhos do juizado. Às vezes acontecia isso, assim, dos próprios membros da escola, né, divulgarem reportagens, matérias nos jornais, mas essa é especial, assim, eu identifico, porque ela foi feita por um repórter que foi lá com o olhar de uma pessoa de fora, visitou a escola e teve que fazer uma matéria sobre os 10 anos daquela escola, ali, daquela instituição que aparentemente ele não conhecia. Pela forma como a matéria foi escrita, né, parece que ele não conhecia e está ali descrevendo uma pessoa que não conhece o serviço social, está descrevendo o serviço social e o que ele encontrou. Então é uma linguagem um pouco também é quase uma prosa poética, meio reportagem. Então é mais ou menos isso. Então eu vou ler alguns trechos, né, da reportagem, tem inclusive esse caráter de apresentar ao público, né? O tema da matéria é o que é e como funciona a escola de serviço social, que é uma pergunta assim que se repete até hoje. O que é o serviço social e como funciona até hoje, né? O pessoal que entra assim fica nessa crise existencial. Então, esse repórter ele tenta dar essa resposta para o serviço social de 1950, né? Ele fala isso. Vamos lá, eu vou ler uns trechos aqui. Começo da reportagem. O subtítulo da reportagem é Assistir aos outros sem deformar-lhes a personalidade. Um empreendimento conduzido com seriedade. Aí tem um segundo ponto, que é a outra metade da matéria, que chama tropeços com que se defronta a organização do fichário central de obras. Então é uma matéria que trata de dois temas, a escola um fichário central de obras que a escola criou no final dos anos 40. Vamos lá, a matéria é o seguinte, ele começa descrevendo a escola, né? Uma casa assobradada de azulejo, um ficus Benjamin centenário à entrada. É ali, no último trecho da rua Conde da Boa Vista, que está instalada a Escola de Serviço Social, um estabelecimento quase desconhecido e que tem por objetivo formar assistentes de serviço social. Nasceu há 10 anos, numa sala do Juizado de Menores, mas só nos últimos 5 é que se desenvolveu, contando agora com um prédio próprio, doação da LBA, e 5 dezenas de alunos. Não tão simples é o curso, que inclui variadas matérias, indo desde economia, rudimentos de direito, sociologia, etc., até a maneira de lidar com pequerruchos, pediatria e enfermagem. Então, parando aqui, ele está escrevendo o currículo, que é um negócio, e um pouco assim de como a escola foi subsidiada pela LBA. Isso aconteceu com várias escolas do Brasil depois da criação da LBA. Na sequência, é que ele fala. E acontece mais que a parte prática sobrepuja a teórica. A assistente social deve ser sempre uma pessoa atuante, deve ter apreciável capacidade de iniciativa. Conhecer psicologia e psicopatologia não é para ela um prazer especulativo, um divertimento intelectual. É um ponto de referência, um dos muitos pontos de referência para a ação. Ela terá que lidar, concluído o curso, com problemas concretos, encaminhá-los, resolvê-los. E começa por lidar com eles no currículo escolar. Na sequência, a Escola de Serviço Social de Pernambuco
quem visitá-la, mesmo com ar vagueante de turista, enfarado, que o repórter deixou essa impressão, a dona Lourdes, pela sua incapacidade de fixar atenções numa manhã nublada. É qualquer coisa conduzida com bastante seriedade e com desvelos também. Dona Lourdes, para mencionar, né? Eu acho que, se eu não me engano, era a diretora da época, é, 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 Isso, Angélica. Maria de Lourdes, isso mesmo. Ela foi a primeira diretora da escola e também é a primeira aluna a fazer o intercâmbio, né? Juntamente com Maria Dolores. Elas eram da primeira turma, de 1940. Elas começaram nessa turma de 1940, foram fazer o curso no Rio de Janeiro, se formaram no Instituto Social do Rio de Janeiro, ficaram como assistentes sociais formados no Rio de Janeiro para ser professoras da escola, conduzir os trabalhos da escola nas matérias específicas ali do serviço social, né? Exatamente. Por isso que o jornalista, ele inicia a reportagem falando que se tem uma organização de 5 anos para cá, né? De 45, 46, porque é praticamente o retorno de Maria de Lourdes e de Maria da Glória, Maria Dolores, quer dizer, a retornar à finalização do curso. Elas iniciam aqui, né, em Pernambuco, e finalizam lá no Rio de Janeiro, e quando elas retornam para a escola, elas incorporam disciplinas específicas do serviço social pelo teu tido o contato com o currículo na escola do Rio de Janeiro, que foi a segunda do Brasil. O próprio relatório da comissão verificadora, que é um relatório que conta essa história inicial dos 15 primeiros anos, menciona que os 5 primeiros anos da escola foram anos muito voltados apenas para o aparelhamento da instituição, para a organização da instituição. Ele não formou ninguém nos primeiros 5 anos, assim, com diploma e com uma monografia. Ela só vai acontecer a monografia em 46, não é isso, Angélica? A primeira monografia com a primeira formanda, isso, que é sobre o círculo. Se vocês lembrarem da monografia que a gente trouxe na aula online, no segundo encontro, quer dizer, eu até abordei bastante isso, que na introdução da monografia de Ariete, que foi da primeira turma, da turma inicial da escola, ela fala dessa dificuldade desses 5 primeiros anos da formação, por não ter esse currículo voltado para a parte específica da profissão. E tudo isso que é relatado é justificado na monografia da Ariete, que eu fiz questão de trazer para a gente ter essa noção também, pelas monografias. Então eu vou continuar a leitura aqui. Deixa eu suspender os comentários e ler um pouco mais. Vejam o que eles falam, que ele fala também, né? Na sequência. Mas mesmo assim, a gente já percebe. Em 1950 ele fala 50 alunas, né, matriculadas. Aí ele fala na sequência aqui. São atualmente 52 alunas, no feminino, pela predominância do sexo. Né? Então, está dizendo assim que são alunas só, acabou. A frequentar-lhe os 3 anos do curso. Moças, algumas de excepcional inteligência. Moças, algumas de excepcional inteligência, como Marina Freire, que poderiam brilhar em qualquer curso superior e que preferem a escola de serviço social, certamente pela oportunidade que terão nela de dar aos outros um pouco de si mesmas. Então ele faz esse comentário. Na sequência, Dona Maria de Lourdes Moraes tem um respeito maritaneano pela pessoa humana. Só está fazendo Jacques Maritain, que é um padre humanista que era referência nessa época no serviço social, certo? Então ele fala maritaneana nesse sentido, né? E conduz a escola de que é diretora sob esse espírito,
Maritaniano, né? Não, não mutilar a pessoa, não deformá-la. Numa palestra de 15 minutos, será capaz de repetir a expressão 10 vezes, invocando a Suma e São Tomás, presentes na escola, na escolhida biblioteca em mais de uma edição, que são a literatura católica que ela tem na biblioteca, né? Essa atmosfera se prolonga nas relações entre professores e alunos, nos trabalhos destes, nas atividades que eles desenvolvem fora da escola, em contato com outras instituições. Os casos, entre aspas, ele coloca, né, de serviço social a resolver têm para os alunos um interesse funcionalmente pedagógico, mas ao lado dele, o seu aspecto humano também, que será difícil dissociar do outro. Por isso se exige da aluna que tenha igualmente vocação. Vocábulo que aqui será sinônimo de capacidade de sentir e compreender os problemas e os dramas alheios, e não só os econômicos, mas os outros. Fora dos limites da escola, ela toma contato com eles e em cada caso tem que desenvolver um trabalho pessoal de pesquisa, de análise, muitas vezes de convencimento e persuasão. Os grupos se distribuem pelos hospitais, pelas vilas operárias, instituições governamentais ou particulares. Numa reportagem escrita às carreiras, é isso que o repórter está falando dele mesmo nesse momento, seria impossível fixar todos os aspectos dessa obra que tanto necessita de compreensão e divulgação. O trabalho racionalizado inteligentemente para que possa oferecer melhor rendimento, pensou-se em levantar um fichário central de obras sociais do Estado. Aí então aqui ele já começa um outro assunto, que é o do fichário central de obras sociais, que foi um instrumento que a escola protagonizou a criação e a coordenação para poder fazer um levantamento, um recolhimento de informações sobre as obras assistenciais no estado de Pernambuco, muito inspirado esse fichário já nas metodologias de desenvolvimento de comunidade, organização de comunidade. Então, é um momento assim, final dos anos 40, início dos anos 50, em que a ideia de desenvolvimento e organização de comunidade começa a penetrar no serviço social. Ainda assim, a gente observa, está nascente ali, está em germinação, né? Está ainda muito inicial, mas já se percebe a influência dessa visão de organização e desenvolvimento de comunidade. Só para finalizar o parágrafo, ele fala: o necessitado de assistência seria, sim, rapidamente encaminhado para a instituição adequada, por causa desse conhecimento que o fichário, né, nesse caso, ofereceria. Mas a organização do fichário tem dado canseiras à monitora, Dona Hebe Gonçalves, canseiras sem número, pelo desinteresse que esses assuntos provocam. Tenho agora a palavra Dona Hebe Gonçalves. A Hebe é uma das também pioneiras, né? E ela foi que tomou a frente dessa perspectiva de formação dentro do desenvolvimento e organização de comunidades na escola, não foi, Angélica? Isso, ela era professora cativa da cadeira da disciplina. Então, assim, né, para fazer só esse comentário, onde eu como uma notícia dessa, uma matéria de jornal dessa, e que é uma matéria celebrativa, né, de 10 anos da escola de serviço social, matéria de 1950, ela vai revelando para a gente uma imagem assim que a sociedade possuía do serviço social, e ao mesmo tempo que o serviço social se colocava, e as requisições da época, a presença muito forte, né, daquela visão da adequação do papel feminino a essa profissão, né, a gente percebe isso claramente, e como, ao mesmo tempo, uma instituição
em Pernambuco, que ela ainda está muito numa situação germinal, assim, iniciando, ela já se apresenta com influências híbridas, assim, sincréticas, né? Porque ao mesmo tempo que fala da influência de Jacques Maritain, que era uma tradição vinculada à igreja humanista, assim, mas que logo se vincula a uma perspectiva desenvolvimentista na década de 50, ela também reflete, aparece aqui elementos da influência norte-americana, quando fala da, da psiquiatria, né, da psicopedagogia, se eu não me engano é isso o que ele fala aqui, das requisições, e também da diferenciação que vai operando na medida em que aparecem requisições coladas ao desenvolvimento e organização de comunidade, como o Fichário Central de Obras Sociais, que no final, eu acho que 1949, existe uma monografia sobre o Fichário Central de Obras Sociais, em que a gente vai ver a fundamentação mais colada à perspectiva do desenvolvimento de comunidade e com uma fundamentação que já se apropria dos referenciais norte-americanos. Então, o fichário aqui nessa notícia tem essa simbologia de trazer, de apontar um elemento de uma influência norte-americana e do desenvolvimento de comunidade dentro dessa profissão que ainda está se forjando no estado de Pernambuco, né? Então é isso, eu teria esse comentário para fazer, aí o Antônio assume aí a sequência, a gente não sei quanto tempo a gente tem, para a gente poder conversar mais um pouco para ir finalizando. Tem um tempinho ainda. Para a gente fechar aqui a nossa discussão hoje, vou trazer algumas inquietações que surgiram e que eu acho que é interessante trazê-las aqui. E que uma delas é sobre por onde começar, né? E essa análise dos documentos históricos, porque a gente está falando sobre análise desses documentos históricos da Escola de Serviço Social, nos jornais, dos TCCs e documentos produzidos pelas pioneiras, e a partir disso me surge a pergunta de quais são os limites e as possibilidades, né? E quais são as dificuldades também de trabalhar com esse acervo histórico, porque a gente não tem um grande, uma grande preparação, digamos assim, né, para pensar sobre isso. Então essa é a inquietação que eu trago para que vocês dois discutam assim e possam trazer essa reflexão. Bem, um exemplo, pronto, posso falar do exemplo das monografias, da, da, de como elas são ricas, né? Elas trazem os relatos e as perspectivas das estudantes da época. Então, quando a gente faz a leitura de um documento histórico, a gente tem que ter um cuidado de saber qual é o tempo histórico que aquele documento ele se encontra. E a perspectiva que se tinha do curso, se tinha da metodologia. Então, quando a gente pega uma monografia, como exemplo que eu dei da Ariete, a gente sabe qual é o período que ela estava falando, no final da década de 40, início da década de 50. A gente sabe mais ou menos o contexto histórico que estava o estado de Pernambuco naquele período, a dificuldade de se produzir a monografia naquela época. Então, tudo quando a gente pega uma monografia que se estava trabalhando uma descrição da perspectiva daquela estudante, no objetivo de analisar aquele dado. Eu sempre vejo assim que a gente não pode ser absorvido muito com a ideia da documentação. A gente tem que ter um pouco também um olhar imparcial, sempre para todas as documentações. E é a junção de uma monografia com a leitura de um jornal que a gente vai fazendo essa contextualização do período, das expressões das questões sociais naquela época, também não ficar embasada simplesmente em uma só fonte. E a dificuldade que eu posso falar foi a dificuldade que eu tive, a princípio, com as monografias, de catalogá-las, de saber quantas eram,
quantas estudantes tinham em determinados cursos. Exemplo, como eu trabalhei com a década de 40, o que me ajudou muito a saber quais monografias e quantas tinham para eu tentar fazer uma análise delas foi o projeto do professor Denis, que tinha essa catalogação dos títulos, pelo menos. Então, quando eu fui em busca delas, de certo modo, foi um pouco mais fácil. Mas no sentido de quando eu fui buscá-las na demanda reduzida, muitas delas não existiam. E a dificuldade está nisso, que acontecem algumas lacunas devido a essa falta desses documentos. Por isso que foi tão necessária a digitalização. Porque na perda de um documento histórico, de uma obra rara, como a gente chama as monografias, por se tratar de documentos únicos e escassos, a perda de uma documentação dessa é a perda de uma história, né? E aí vem a dificuldade de se construir aquele processo histórico. Por isso que a gente não pode ficar focado em somente uma fonte, como a monografia. A gente pode trabalhar o acervo da escola, os usos de jornais, sempre nessa complementação dos pensamentos, das ideias, enfim, do processo histórico no geral. Certo, assim, no nosso caso, né, nossa experiência assim com a documentação, primeiro, né, assim, qual é a relação que a gente tem com um documento histórico? Quando a gente encara um documento, ele é uma evidência, ele é um registro de um fenômeno. Ele é isso, né, um registro de um fenômeno. E um registro que é mediado sempre por relações sociais. Então, a primeira relação que eu acredito que a gente tem que ter com um documento histórico, assim, de um documento que revela elementos do passado, ou recente, ou um passado mais remoto, é que esse documento ele está revelando algo e escondendo algo para a gente. Essa é a primeira referência assim, que a gente tem que ter, né? Como todo dado fenomênico, todo dado que expressa a superfície, a aparência da realidade, ele revela e esconde. Então, assim, revela e esconde a realidade, né? Ele se apresenta como esse documento, como uma aparência necessária, como uma expressão fenomênica de uma realidade que é essência e aparência, que essa essência precisa ser desvendada pelo trabalho teórico, que não se resolve só com o documento, só com o dado empírico do documento. Então, essa primeira, para mim, é sempre essa referência. Então, a gente olha para o documento, se encara o fato histórico. Isso serve para todo tipo de trabalho de pesquisa, né? Não é só para esses documentos, mas para todo o processo metodológico, sim, da relação sujeito-objeto, né? A mediação do método nessa relação. A gente olha ao mesmo tempo, com uma desconfiança e com uma sensação de uma revelação. Então eu sempre olho para o documento assim, esse documento ele é muito legal, tem coisas interessantes, mas ele está escondendo alguma coisa. Então temos esta primeira, eu acho que é uma das questões básicas, como eu mencionei falando dessa matéria de jornal, né? Para a gente poder acessar algumas determinações do serviço social que essa matéria de jornal expressa, a gente não iria conseguir acessar essas determinações se a gente se reduzisse a essa matéria de jornal. Então, a gente precisa acionar conhecimentos do desenvolvimento histórico do serviço social, que a gente só consegue esse conhecimento, né, estudando teoricamente a sistematização histórica. Se a gente só desvenda o que está no interior, na essência dessas relações que a matéria está expressando, também quando a gente acessa o conhecimento do desenvolvimento econômico, social da realidade que está fazendo referência na matéria.
e o desenvolvimento econômico no sentido da particularidade histórica daquele momento, mas também das lutas de classe, mas também da relação do Estado com as classes sociais, na particularidade de Pernambuco, na relação dessa particularidade com o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, da relação do Brasil com a sua condição de subordinação naquele momento da divisão internacional do trabalho. Então, veja, eu estou trazendo elementos que, para um pesquisador entender o que um documento histórico revela, esconde, a gente precisa acionar, acessar as determinações e condicionamentos que o documento não nos fornece. Então, essa relação, eu acho que é basilar assim, para a gente poder travar o contato com a nossa documentação. Né? E, ao mesmo tempo, evidentemente, a gente precisa ter um grande rigor de entendimento das informações na própria documentação. Falando, por exemplo, desse comentário que a gente fez desse jornal. Por exemplo, um pesquisador que olha para esse jornal, o que é que ele vai ver? O que é que ele tem que se perguntar e desconfiar sobre o que ele está escondendo? Né? Como eu estou falando, assim, também o que ele está escondendo e o que ele está revelando. Eu fiz menção. Qual é o aparelho cultural que produziu essa notícia? É o Diário de Pernambuco. Qual é a relação desse aparelho cultural com as classes sociais do estado de Pernambuco? Com certeza, esse jornal não é um jornal operário. Vai expressar notícia de acordo com a perspectiva das classes dominantes que financiam ou são proprietárias desse aparelho financiam que são proprietários desse aparelho cultural, ideológico, ou esse aparelho hegemônico. Então a gente olha para ele com essa visão. O que é que ele expressa? O próprio documento é resultado de um movimento de classe, um movimento cultural, mas também que tem um fundamento econômico. E por aí vai, né? A gente olha. Então ele foi construído para essa função. Ele está dentro de um organismo cultural de classe. Ele está tentando construir, consolidar, legitimar uma forma de organizar a profissão do serviço social nesse momento histórico. Que ele tem mais, por exemplo, que eu mencionei no início, não é um agente interno da profissão que está explicando a profissão, é uma pessoa de fora. Então ele traz também uma visão dos quadros dirigentes intelectuais externos ao serviço social sobre o serviço social. Isso é uma coisa muito interessante. Enfim, de qualquer forma, a gente tem que sempre se relacionar com essa documentação, com essa multiplicidade de abordagens, né? Ela esconde, ela revela. O que, para a gente entender ela como unidade de aparência e essência, não se resolve somente com essa documentação. Também, como a Angélica falou, a gente tem que conectar essa documentação com outras documentações, só para começar o negócio. Como eu mencionei, eu estava falando dessa documentação, dessa notícia de jornal, mas a gente, ao mesmo tempo, está acionando conhecimentos que são de outras documentações. A gente mencionou os TCCs, alguns TCCs que também nos dão elementos para entender essa reportagem, né? A gente acionou informações sobre a biografia dessas pessoas, que a gente conseguiu essas informações em entrevistas que as pessoas fizeram. Então, como dispensação dessa documentação, ele precisa acionar um conhecimento metodológico específico de tratamento do documento, mas também conhecimento teórico, cultural, que o documento não fornece. A capacidade no jornal é uma capacidade que o pesquisador precisa acompanhar, se apropriando das legalidades, das categorias teóricas,
que constituem o movimento da sociedade em questão. Então, a gente olha para esse documento e observa ele como uma síntese, sempre uma síntese de um conjunto de determinações, e coloca-se num sentido aparente da realidade, na superfície da realidade, desta forma que saiu aqui. Mas a gente vê, enfim, né? Eu olho para esse documento e eu vejo um monte de determinações teóricas, políticas, de classe, de organizações, de organismos, etc., que estão forjando o resultado desse documento. Mais ou menos assim, só para começar o negócio. É por aí que a gente se relaciona com a documentação, né? Para isso, enfim, precisa de um esforço muito grande de estudo, tanto dos dados empíricos, fenomênicos, quanto dos fundamentos teóricos, históricos, que nos explicam as legalidades que estão na essência desse dado fenomênico, né? E aí, Antônio, temos mais questões, tempo, como que estamos aí? A gente tem um tempinho ainda, vou pedir só para ser mais rápido nessa última, que também já é a última, né, a última questão, que é sobre o conhecimento do acervo nos outros estados aqui do Nordeste. Se tem conhecimento desse acervo que é produzido nesses outros estados aqui da região, como é que fica a qualidade desses acervos, se há um conhecimento mais abrangente desses outros estados aqui do Nordeste. Pode ser, a gente pode conversar um pouco sobre isso. Só me confirma, assim, quanto tempo a gente tem para conversar, para eu não me estender também. Mais 5 minutos e... Bom, eu vou fazer só um comentário, assim, e vou utilizar só 5 minutos mesmo. A gente está fazendo, esse ano, né, está expandindo o raio de estudo da gente para o Nordeste. Então, a gente está começando a conhecer essas mesmas experiências de memória, história em outros estados do Nordeste. Está sendo bem interessante. A primeira coisa que a gente fez foi mapear o que cada estado produziu sobre a sua experiência. E a gente encontrou tradições assim, de pesquisas de outros estados que de fato contribuem, que fortalecem a memória do serviço social em cada estado. E de fato a gente tem uma produção. Eu vou passar só por estado, só para comentar assim o peso que tem, não é? Que a gente conhece também. Pode ser que tenha alguma desinformação da gente, mas nesse momento a gente conhece uma produção até muito interessante, assim, e até substancial no Ceará. Tem no mínimo 2 livros importantes lançados, mais algumas pesquisas feitas e em produção e em desenvolvimento agora. Eu não vou citar porque senão a gente não vai conseguir falar dos outros, né? Na Paraíba também a gente observa que existe uma produção, uma divulgação que é sempre no geral, né, protagonizado por determinados grupos de professores das escolas, dos cursos, ou de todos nas universidades, né? Ou em professores com suas pesquisas mais de forma mais individual. Mas a gente tem na Paraíba, né, tem artigos e estudos sobre o serviço social em João Pessoa, e tem inclusive um livro e um conjunto de pesquisas em Campina Grande, com algumas produções. Em Alagoas, né, a gente encontra uma pesquisa de mestrado sobre as missionárias que organizaram, da congregação que organizou a escola lá de Alagoas. A gente encontra um livro que foi organizado sobre os 50 anos do curso de serviço social em Alagoas, né? Tem elementos legais em Alagoas. No Rio Grande do Norte também a gente encontra uma produção mais vinculada assim, à trajetória de Natal, que se distribui entre algumas pesquisas internas do curso, mas também uma dissertação de mestrado, artigos científicos, está muito interessante. No Maranhão a gente conhece pouco, a exploração que a gente fez nos deu pouquíssimas fontes até agora. Tem no mínimo um artigo do Maranhão na Serviço Social e Sociedade 95,
Na Bahia, daqui a pouco eu falo da Bahia. De Pernambuco, eu já mencionei o que a gente tem, né? De Sergipe, a gente encontra algumas produções interessantes na forma de artigos de livros, de artigos de revista, de produções da própria Universidade Federal de Sergipe. Então, a gente tem até um material, pelo menos para a gente ter uma informação mais palpável e interessante de Sergipe. A minha grande, assim, um grande percalço, assim, um grande dificuldade da gente nesse momento foi encontrar da Bahia, né? Por incrível que pareça, né, a Bahia é um dos primeiros cursos de serviço social do Nordeste. Ela fica até para entender a periodização eu fico um pouco confuso, assim, porque se diz que é Natal, que criou primeiro, mas eu tenho a impressão que a Bahia estava ali, o curso de serviço social de Salvador estava coladinho assim, na mesma época sendo criado. Então, de qualquer forma, a Bahia é a maior referência nessa tradição assim, histórica, porque foi um dos polos, né, importantes da produção da economia tradicional açucareira no Brasil, e foi a primeira capital do Brasil, etc. Então, a gente fica muito surpreso assim, de encontrar pouco material. Alguns desses estados, na verdade, quase material quase zero. Alguns desses estados a gente já tem entrado em contato com as pessoas que a gente identificou como de referência, né? Do Rio Grande do Norte, que é a professora Rita de Lourdes. A gente conseguiu contato com uma professora que fez uns estudos lá da Universidade, do curso sobre a história do curso de serviço social de João Pessoa. A gente também fez um contato, então, com alguém que a gente encontrou da Bahia. E, de fato, se confirmou isso. Essa pessoa, que chama, é a professora da UXAL, é Gilca, ela nos falou, depois a gente pode divulgar melhor as informações das produções, né? A gente pode depois fazer uma divulgação mais ampla no MESP, mas é interessante a informação de que ela diz que a gente lá da Bahia não tem muito, quase não tem produção mais consistente e publicada. Tem poucas produções que são muito vinculadas a um aspecto mais comemorativo, celebrativo, quando tem uma data celebrativa de aniversário do curso ou do serviço social no Estado, e não tem produções muito sistemáticas, nem artigos direito, assim, um outro trabalho de seminários, de eventos acadêmicos, mas, por exemplo, até agora, nenhum artigo, assim, nem um artigo de revista sobre o serviço social em Salvador, né? Que ele tem também, daqui a pouco está completando 80 anos. Então a gente encontrou isso. E os acervos, as condições as mais variadas possíveis. Dos contatos que a gente teve, pelo que eu percebi, o trabalho com a organização de acervo mais desenvolvido que a gente encontrou foi o da UFPE. Entre outros motivos, porque a gente já teve um trabalho inicial feito pelo professor Denis Bernardes, que é uma das referências mais importantes em termos de memória do Brasil nessa questão de preservação da memória, do acervo, etc. Denis é uma referência muito maior assim do que a gente pode significar só no âmbito do serviço social. Denis Bernardes é uma referência como intelectual brasileiro de grande importância, que fez várias frentes para estudar a memória e a história das lutas sociais, de intelectuais, da Universidade Federal de Pernambuco, mais do que da própria Escola de Serviço Social. Então, por causa disso, eu acredito que a gente avançou muito, né?
E nesse momento a gente retomando o legado que o Denis deixou e aprofundando as frentes de trabalho dele, a gente está encontrando uma equipe de estudantes, na maioria da graduação, que está fazendo um trabalho incrível, assim, muito maior do que, por exemplo, eu conseguiria individualmente. Assim. Então, os outros estados a gente encontra situações as mais precárias possíveis, desde acervos que estão em arquivo morto e que não estão nem de posse do curso ou com acesso do curso, acervos que estão nas salas de professoras, professores, e acervos que estão em espaços adequados, né? Nas universidades, nas bibliotecas. Mas que mesmo nesse caso eles não estão sendo objeto de projetos muito amplos, mas projetos localizados. Então, basicamente é isso, em termos das informações. Provavelmente, no futuro, a gente terá informações mais precisas, né? E a gente vai poder até divulgar. Muito em breve, a gente vai divulgar essas informações que a gente está alcançando, né? Para quem quiser, no Nordeste, conhecer esse cenário geral. Então, minha gente, é isso, né? Vamos ficando por aqui. Esse foi mais um podcast da Virada, seu podcast de serviço social, em parceria com o MESP. Vou também agradecer a presença de Adilson mais uma vez, a presença de Angélica. Dizer que foi muito bom esse momento de construção de conhecimento sobre os acervos e sobre a documentação histórica aqui do nosso serviço social em Pernambuco. Também vou deixar um recado para você que está ouvindo, que acesse o site do MESP, que é o mesp.wixsite.com. E lá você pode pedir acesso às documentações históricas que estão no site ou que estão, né, em posse da coordenação do MESP. Você pode requisitar esses materiais e pedir também para que vocês compartilhem nosso podcast. Nos vemos em breve e esse foi mais um podcast da Virada em parceria com o MESP, falando sobre a trajetória dos 80 anos de serviço social em Pernambuco. Um abraço.